Fala pessoal, vamos discutir mais esse eletrocardiograma. Trata-se de um homem de 56 anos, hipertenso diabético, que vem com histórico de dor torácica opressiva de início a 2 horas. Não só esse eletro, como todos os eletros da nossa página, nós avaliamos seguindo o nosso roteiro de análise de eletro. Se você não baixou, você pode fazer o download gratuitamente na nossa página. É só entrar em www.questõesdecardiologia.com/ebooks e fazer o download gratuitamente. Então vamos lá analisar nosso eletro. Como sempre, começamos pela análise de ritmo. Para análise de ritmo, a gente vai procurar a onda P em D1, D2 e AVR. Ela tem que ser positiva em D1, positiva em D2 e negativa em AVR. Cada onda P tem que gerar um QRS e o ritmo cardíaco precisa ser regular. Então, vimos que isso está acontecendo, então temos o ritmo sinusal. Análise de eixo. Análise de eixo, o eixo normal é entre 0 e 90. Então, para eu saber se o eixo está normal, eu preciso saber se ele está positivo em D1, que vê aqui 0 graus, e positivo em AVF, 90 graus. Então eu olho para essas duas derivações. Então está positivo em D1 e está positivo em AVF. É um pouco iselétrico, né? Mas vamos considerar que está positivo, até porque tem uma porção positiva um pouquinho maior. Então o eixo está nesse quadrante, então o eixo normal. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca, eu vou pegar intervalo entre 2 RRs e vou contar o número de quadradinhos ou quadradões. Se eu contar quadradões, 300 dividido pelo número de quadradões, ou 1.500 pelo número de quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e mais um pouquinho. Então, 300 dividido por 4, 75. Um pouquinho abaixo de 75. 72 batimentos mais ou menos. Onda P, vou ver morfologia, duração e amplitude. Eu preciso ver se a onda P ela tem alguma alteração de morfologia que sugere aumento de onda P. Aqui não tem, né? Derivação boa para ver onda P, D2 e V1. Tá tudo direitinho, não tem nenhum sinal de alteração na onda P. Então a onda P está normal. Intervalo PR é o atraso fisiológico da condução atrioventricular. O normal de 3 a 5 quadradinhos. Aqui dá para ver que tá direitinho, dá menos do que 5 quadradinhos. Então o intervalo PR é normal. QRS é a análise mais demorada do nosso eletro, vejo morfologia, amplitude e duração. Morfologia, a morfologia do eletro, ela é normal, eu vou procurar se eu tenho uma onda aqui onde eu não deveria ter, eu tenho que ver se tem progressão da onda R, aqui a gente vê que tem uma progressão mais lenta de onda R, tá vendo? Aqui de V2 para V3 eu esperaria uma onda R mais apiculada, uma onda R maior aqui nessa região. Coisa que não acontece. É um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior. Além disso, eu vou procurar se tem algum alargamento de QRS. O QRS é estreito, então está normal. E agora em termos de amplitude. Aqui em termos de amplitude, o que nós estamos vendo? Aqui, se eu pegar a maior derivação de V5 e V6 e somar com a maior derivação de V1 e V2, se eu tiver acima de 35 milímetros, eu tenho um sinal de hipertrofia. Repare só, tem 1, 2, 3, 4, 5 mais 6, 7, 8, 9. Então, tenho mais do que 7 quadradinhos, que dá 35 milissegundos. Então, isso aqui é um sinal de hipertrofia. Quando eu tenho aqui em AVL, acima de... Tem algumas bibliografias que falam em 13, né? 13 milímetros, não chega a 13 aqui, chega mais ou menos em 10. Quando tem um AVL muito positivo, isso fala a favor de hipertrofia também. Então, esse eletro tem alguns sinais, alguns indícios de hipertrofia ventricular esquerda, especialmente pelo aumento da amplitude. Então, vamos dizer que esse eletro tem um aumento de amplitude sugestivo de hipertrofia ventricular esquerda. Lembrando que esse paciente ele é hipertenso, então pela hipertensão ele pode ter essa hipertrofia. Análise do segmento ST. Análise do segmento ST, eu vou procurar supra ou infra de nivelamento. Tem que olhar todas as derivações. Olhando aqui em V2, parece ter um certo grau de infra de nivelamento. Se eu traçar a linha de base aqui, eu tenho um certo grau de supra de nivelamento, perdão. Mas é discreto, ele não chega a 1 milímetro, tá vendo? Imagina um paciente com dor torácica, eu vou ter que valorizar. Eu vou deixar essa informação guardada comigo. Então eu vou ter um discreto supra de nivelamento de V2 e de V3. Aqui V3 tem também, mas tem bem menos, tá? Intervalo QT. Intervalo QT, o normal é até 440 a 460 milissegundos. Que dá mais ou menos 11 quadradinhos. Não passa, né? O início da onda aqui não passa de 10 quadradinhos. Então o intervalo QT ele é normal. E por fim, a gente termina analisando a onda T. A onda T realmente ela está bem esquisita, né? Você vê que essa onda T ela tem uma polaridade positiva e negativa aqui em V2 e em V3, que é um achado
característica que vocês, não sei se vocês conhecem, famosa síndrome de Wellens. A síndrome de Wellens, ela gera um padrão eletrocardiográfico desse jeito, onde eu tenho uma inversão profunda ou uma T bifásica em V2 e V3. Eu posso ver isso também de V1 a V6, eu posso ter todas as derivações precordiais essa alteração. Tem o Wellens tipo A, que é nesse aspecto, o Wellens tipo B, que a onda é predominantemente negativa, ela é toda negativa, tá vendo? No tipo A, ela tem uma fase positiva, uma fase positiva e uma fase negativa. Lembrando que para eu dizer que esse paciente tem síndrome de Wellens, esse eletro tem que ser realizado no paciente sem dor. Esse paciente da questão, ele tinha dor na realização. Troponina, a gente não tem o resultado do paciente, esse paciente acabou de chegar no pronto-socorro. Para eu dizer que ele tem Wellens, uma troponina normal ou levemente aumentada, e tem uma alta especificidade para estenose crítica de DA. Lembrando que essa síndrome ela é importante justamente para prever um evento coronariano. Então, se o paciente tiver uma síndrome coronariana aguda, ela não é tão importante. Eu vou usar outros critérios para definir se esse paciente vai para o cateterismo ou não. Só que eu já tendo essa informação, eu já vou com um certo grau de maldade na análise desse paciente. É um paciente que eu já estava aqui pensando uma dor característica, uma dor típica, um paciente que tem fatores de risco para doença coronariana, ele é hipertenso e diabético, então é um paciente que eu devo considerar mandar para o cateterismo de maneira precoce. Se eu dosar uma troponina vem positivo, mais um critério de alto risco. Então, a gente vai seguindo a propedêutica de um paciente com dor torácica, tá bom? Então, nesse paciente que tem essa alteração, fica bem atento, especialmente no paciente que está sem dor, não tem troponina ou troponina levemente aumentada, tem uma alta especificidade para estenose crítica de DA. Critérios diagnósticos, esse paciente que tem uma inversão profunda de T, que é o tipo B, ou T bifásica, que é tipo A, em V2 e V3, mas também pode ocorrer de V1 a V6. O segmento ST tem que ser isoelétrico com elevação no máximo até 1 milímetro, que é o que acontece nesse eletrocardiograma. A ausência de onda aqui. Se tiver onda aqui, quer dizer que tem um processo de necrose. Então, você vai falsear o diagnóstico, nesse caso. Tem que ter progressão de onda R. Você viu que eu falei para vocês que a onda R demorava a progredir? Isso pode ser um indício de isquemia. Então, isso também vai pontuar a necessidade de um cateterismo desse nosso paciente. História de angina recente, eletrocardiograma realizado em pacientes sem dor e marcadores de necrose normais ou discretamente elevados. Então, nesse paciente, eu posso interrogar o Wellens. Ele não é aquele Wellens típico, mas nesse paciente, ele pode ter guardado a memória da fase dele sem dor. Então, num paciente que tem uma alta probabilidade de pré-teste de síndrome coronariana aguda, de coronariopatia, então esse paciente, quando eu for observar ele no pronto-socorro, eu vou ter um certo grau de maldade e vou encaminhar esse paciente para uma coronariografia precoce. Esse paciente chegou, foi para o CAT e realmente tinha uma lesão crítica de artéria descendente anterior. Espero que tenham gostado dessa discussão de eletros. Se você estiver no Instagram, vai lá no YouTube, segue nosso canal. Se você que estiver no YouTube, não deixe de marcar um joinha pra gente. Se inscreve no canal e marca o sininho para você não perder nenhuma atualização, tá bom? Marque seus amigos e divulgue bastante para a gente continuar fazendo bastante vídeo. Grande abraço e até o próximo.